Depoimento. À maneira de Jean Genet, com quem viria a cruzar-me muitos anos mais tarde, o meu primeiro crime político foi um roubo a sangue frio. Estávamos em plena crise académica de 1962. A guerra colonial tinha começado em 61 e eu tinha 12 anos. Certa manhã, caminho do Liceu Filipa de Lencastre, assisti a uma carga policial sobre os estudantes na cidade universitária e o meu coração desassossegou para sempre. No dia seguinte foi decretado luto académico em todas as universidades, extensível aos últimos anos dos liceus. Aproveitando uma distração da minha mãe, roubei-lhe uma fita de veludo preta. Escondi-a na pasta e, ao chegar ao liceu no dia seguinte, atei ao pescoço, juntando-me ao luto das minhas colegas mais velhas. Ninguém me disse: "Vem por aqui". Tinha 12 anos, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Tomei consciência de que qualquer coisa de monstruoso se passava à minha volta, embora meu pai, salazarista convicto, fizesse tudo por tudo para o dissimular. Não considero precoce esta tomada de consciência. Vivíamos num país em que bastava afastar-nos um pouco da rua principal para dar de caras com os bairros de lata, as crianças descalças, o analfabetismo consentido e estimulado, a miséria dos teres, dos haveres e dos comeres. Fome, sim. Fome, ignorância e guerra. Entre o luto académico de 1962 e maio de 1973, data em que fui presa, transcorreram 11 anos de ganhos e perdas, como sempre acontece na vida. Perdi a minha mãe aos 17 anos. Perdi a casa, perdi colegas e amigas da infância. Em contrapartida, comecei a trabalhar, ganhei a minha independência, apaixonei-me, casei e fui mãe. Comecei a dar aulas de alfabetização, a fazer teatro amador e a envolver-me na luta clandestina cada vez com maior paixão e responsabilidade. A luta contra a guerra colonial e pela igualdade de condições de trabalho para as mulheres eram os meus objetivos bem definidos. Em 1972, deixei o muitíssimo bem remunerado cargo de secretária de administração para me juntar às operárias de uma unidade fabril de Mãe Martins, a Messa, fábrica de máquinas de escrever, onde tinha permissão a organizar uma greve de mulheres por igualdade de condições de trabalho, de que saímos vitoriosas com a cumplicidade de todos, operárias e operários. A escolha do teatro como profissão foi tardia após 25 de Abril, e devo uma vez mais à urgência da palavra dita, da palavra justa, aprendida e disciplinada pela leitura dos clássicos da dramaturgia universal, que me chegavam às mãos pela mão solidária da Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos. "Tudo se paga, mestre Sancho", dizia Dom Quixote, e é verdade. Tudo tem um preço. Fui, e sempre serei, antifascista e anticolonialista. Ontem como hoje. É uma convicção que não se desvaneceu com o tempo. Fui presa às primeiras horas da manhã do dia 1 de maio de 1973 em Mãe Martins, a distribuir convocatórias para a manifestação dessa tarde na Praça do Chile, em Lisboa. Era uma manifestação contra a guerra colonial convocada por vários movimentos de extrema esquerda. Às vezes, uma coisa totalmente imprevista pode alterar o curso de uma vida. No meu caso, foi a chuva. Começámos a distribuir os panfletos ainda de noite. Uns iam pela linha do comboio, outros iam pelas ruas dos bairros antes de as pessoas saírem de casa, outros junto às fábricas para os trabalhadores os verem antes de pegarem ao trabalho. Tínhamos estudado as movimentações das GNR até ao detalhe mais ínfimo. Os horários das patrulhas, o percurso que faziam, a que horas regressavam aos postos depois da patrulha, a que horas regressavam a casa, tudo. Só não previmos a chuva torrencial dessa madrugada. Por causa da chuva, a guarda regressou a casa mais cedo. Eram 2 guardas à paisana dentro de um Volkswagen creme, sem identificação. Chovia muito. Quem viu o carro parar foi o meu marido que me segredou: "Foge!" Ele fugiu para um lado e eu para o outro.
Era uma rua com vivendas de um lado e do outro. Quando senti que o carro que tinha parado no cruzamento vinha muito lento na minha direção, atirei com os papéis todos fora, todos juntos. O carro continuava a seguir-me de longe, devagar, e quando passaram pelo lugar para onde eu tinha atirado os papéis, pararam, abriram a porta, recolheram os papéis ainda quase secos e claro que concluíram que a pessoa que caminhava lá ao longe era a única que podia ter espalhado aqueles papéis. Tentei não correr, manter o passo apesar do pânico. Tentei saltar para dentro de um dos jardinzitos de muro baixo que ladeava o passeio, mas roseiras ferraram-se-me nas pernas, rasgaram as meias, rasgaram a pele, um cão enorme veio a ladrar lá de dentro na minha direção e não consegui passar. Tinha perdido um minuto precioso naquela tentativa de saltar o muro. Estava já perto do largo da estação. Ouvi um comboio que vinha de Sintra, as cancelas estavam fechadas e eu pensei: corre! Corre mais! Se conseguires passar por baixo da cancela para o outro lado da linha, consegues chegar a casa. A minha casa era mesmo ali, a uns 200 metros atravessando a mata, era fácil. Mas o comboio foi mais rápido do que eu e parou na estação antes de eu lá chegar. Havia muito movimento no largo da estação. Pessoas que iam apanhar o comboio, outras que saíam de cabeça baixa e guarda-chuva aberta em direção às fábricas. A GNR não queria dar nas vistas com tanta gente à volta. Então, de dentro do Volkswagen, os guardas à paisana fizeram sinal a um táxi que estava parado mesmo à beira da cancela e lá de dentro saiu o taxista que abriu a porta de trás e me empurrou para o banco traseiro. Quando o movimento abrandou, o Volkswagen parou ao lado do táxi, abriu ambas as portas, o táxi partiu e eu fui empurrada para dentro do Volkswagen. Foi tudo muito lento. Das pessoas que passavam, ninguém ali se apercebeu de que tinha sido feita uma prisão. Ainda tentei gritar, mas trancaram a porta e o vidro e ninguém, repito, ninguém ali percebeu que tinha acabado de ser feita uma prisão. Foi tudo muito bem feito. Depois, o Volkswagen levou-me diretamente para o posto da GNR, onde fiquei até ao dia seguinte numa cela gelada de uma brancura alucinante, forrada de azulejos brancos do chão ao teto, de pé direito altíssimo como a cela de um manicômio. Muito sangue devia ter manchado aquelas paredes de azulejo e aquele chão de mosaico cinzento pronto a lavar. No bolso tinha um pequeno porta-moedas, um lenço e um canivete minúsculo com uns 5 centímetros de lâmina, graças ao qual fui declarada portadora de arma branca. Ainda hoje, esses objetos constam do meu processo. De resto, só tinha comigo a roupa com que tinha saído de casa, umas calças, uma camisola, uma canadiana e um passa-montanhas de lapreto na cabeça. Os sapatos eram rasos, de sola de borracha grossa, para poder correr melhor. Fiquei ali no posto da GNR de dia 1 para dia 2 de maio. No fim do dia 2 de maio, um carro celular veio buscar-me e levou-me para Caxias. Soube depois que durante a manifestação do 1º de maio na Praça do Chile tinha havido uma leva de prisões em massa. Quando cheguei a Caxias, meteram-me num cubículo sem janelas, com uma mesa, um candeeiro esmaltado preto e uma máquina de escrever. Disseram-me para me identificar. Não me identifiquei, não lhes disse o nome, nada. Silêncio absoluto. Tinha de ganhar tempo para que o meu marido, os meus sogros e o movimento tirassem da minha casa tudo o que me pudesse incriminar. 3 dias e 3 noites naquele buraco, sob anonimato completo. Nunca me identifiquei. Deram uns esmurrões, gritaram, insultaram, nada que me metesse medo. Na manhã do 4º dia, um deles entrou literalmente triunfante. Com que então estamos na presença da camarada Fernanda Damaso. Estarreci. Alguém me teria denunciado. Como? Quem? Quando? E foi então que recolhi a cela no Reduto Norte. Tudo isto se tinha passado no sinistro Reduto Sul. Eu estava até surpreendida por não me mandarem logo para a sala de tortura. Percebi depois.
Sem provas nem identificação, o mais provável era terem-me soltado ao fim desses 3 dias, como acontecia com tantos outros casos. Mais uma vez, tinha acontecido o imprevisível. Nesses 3 dias em que faltei ao trabalho, os meus colegas da fábrica aperceberam-se de que eu tinha sido presa, organizaram-se e começaram a encher as paredes de gritos vermelhos de assassinos e liberdade para a camarada Fernanda Damaso. A PIDE veio então a saber o meu nome pelas paredes das ruas junto à fábrica da Messa. Daí, a terem descoberto e assaltado a minha casa foi obra de um instante. Os meus sogros tinham tido tempo de tirar da casa o essencial, máquinas de escrever, stencils, livros proibidos e objetos de valor. Não deram importância aos discos e deixaram-nos ficar. Só eu sabia do paradeiro das matrizes do jornal acabadas de datilografar, escondidas dentro das capas de 2 discos de jazz. Para eles foi canja. Quando me assaltaram a casa, reviraram tudo e descobriram as matrizes em stencil. Prova inequívoca da minha responsabilidade no aparelho técnico. Estive ali na cela em isolamento total durante cerca de 3 semanas, com uma visita por semana. Visitavam-me os meus sogros e o meu filho, então com 2 anos de idade, que muito aflito perguntava aos avós porque é que a mãe estava dentro de um aquário e saía do parlatório em lágrimas. O meu pai tinha comparecido à primeira visita para me dizer em tom entre o lamuriento e ofendido que, a partir de agora, deixava de contar comigo como filha. E assim foi. Legou todos os bens à filha do 2º casamento, então igualmente com 2 anos. Em consequência da minha prisão, a minha irmã partiu para o Canadá e com a partida do meu marido para o exílio em França, a única família que me restava eram os meus sogros e a minha cunhada, que foram sempre de um desassombro e de uma cumplicidade exemplares. Toda a comunicação com o exterior foi feita com a cumplicidade deles, levando e trazendo mensagens importantes. Lembro-me de terem chegado a escrever mensagens em mortalhas de cigarros enroladas dentro de cascas de amendoins, metidas em pequenos sacos de plástico selados com o ferro de engomar, e recebido mensagens pacientemente gravadas no interior de caixas de marmelada. Vieram buscar-me para o interrogatório no maldito Reduto Sul ao fim de 3 semanas, quando me apareceu o período e deixei marcas de sangue nos lençóis. À meia da noite, a guarda abriu a porta da cela, ordenou-me que me vestisse e a acompanhasse. E então começou o horror. Aí, pelo 6º dia da primeira sessão de tortura do sono, lembro-me de ter pensado que dava dias de vida por uma peça de roupa lavada. Uma camisa, umas cuecas, uma saia, não importa o quê, mas que fosse limpo, lavado, que me arrancasse daquele estado de farrapo humano a que a tortura da estátua e da privação do sono me tinha reduzido. Reduzido ou engrandecido, já nem sabia. Sabia que resistia em silêncio àquele martírio, era tudo. A tortura do sono e a estátua não deixam marcas físicas visíveis. Tudo se passa no interior do corpo, nas fibras dos músculos, nos vasos sanguíneos, por dentro, cá dentro. Ainda hoje tenho este tremor nas mãos que não passa nunca nem a dormir. Ainda hoje só consigo conciliar o sono às primeiras horas da manhã, apesar dos comprimidos. Ainda hoje tenho estes espasmos no estômago, imprevistos, sempre imprevistos, chegam de repente e ficam por muito tempo, às vezes horas. A tortura do sono não tem nada de espetacular, não se representa, não se fotografa, não é teatral nem cinematográfica, como as máquinas da Inquisição ou os espancamentos brutais, os hematomas ou os dentes partidos dos anos 40 e 50. A tortura do sono é apenas tempo, horas, seguir a horas, outras horas, dias a seguir a outros dias, noites a seguir a outras noites, implacáveis. Sem limites à vista, que não seja o limite das nossas próprias forças. Como a milenar tortura chinesa da gota de água que cai devagar no mesmo ponto do crânio até ao limite da loucura e da dor. Eles têm todo o tempo do mundo, revezam-se por turnos, vão dormir, tomar banho, mudar de roupa, enquanto nós ficamos ali à mercê da brutalidade deles e do tempo que passa.
O nosso corpo vai-se deformando de dia para dia, de noite para noite, até se tornar irreconhecível aos nossos próprios olhos de tão deformado que está, da cintura para baixo. As coxas, as pernas, os pés que não cabem nos sapatos, os sapatos cheios de sangue e de urina, os meus sapatos rasos de Maria Rapaz, os meus sapatos de solas de borracha para correr melhor. As salas de interrogatório são brancas e despidas, com uma mesa retangular, uma cadeira para o pido, um banco para o interrogado e 2 altifalantes, um de cada lado junto ao teto, e uma lâmpada de luz crua nesse teto. O chão é de cimento amarelado, uma larga janela gradeada, e é tudo. Estimo que seriam uns 10 passos de comprimento por 5 de largura, não sei. Nunca mais lá voltei em memória do meu corpo. E ali estava eu, frágil criatura, 11 dias e 11 noites sem dormir, sem roupa para mudar, a escorrer sangue pelas pernas abaixo, sem uma única possibilidade de me lavar. Havia a sala de interrogatório e a seguir à porta de entrada havia um quartinho minúsculo com um divã do lado esquerdo e uma casa de banho de porta aberta do lado direito. Sempre que precisava de ir à casa de banho, tinha de o fazer à vista de todos, homens e mulheres. Não era senhora sequer de encostar a porta. Nada. Só havia a sanita e um lavatório com uma torneira onde nos mergulhavam a cabeça debaixo da água corrente até a asfixia, até o momento antes do afogamento. Cheguei a provocar a pancada, atirava-me contra eles porque tudo era preferível àquele torpor, àquela degradação. Uma pessoa sente-se um trapo sujo, alucinada, sem a menor noção de tempo, de espaço, de identidade, sem poder lavar uma única vez, nem mãos, nem cara, nem sexo, nada. Os pés não cabem nos sapatos. Primeiro, cortaram-me os sapatos de lado para conseguir enfiar os pés. Depois, já nem dentro dos sapatos cortados os meus pés cabiam. Não conseguia andar e tinha de andar sempre, andar à roda dos meus próprios passos, as coxas por dentro em carne viva de roçarem uma na outra quando andava, de tão inchadas que estavam. Houve uma altura durante esses primeiros 11 dias e 11 noites em que fiz greve de fome. Recusei-me a comer e a beber por suspeitar que eles me punham drogas no café e na comida, tão forte eram as alucinações. Então atiravam-me à cara com o café a escaldar, o café cheio de açúcar, que quando secava me empastava a roupa e o cabelo, e escorria pelo peito e pelo ventre, e todo aquele sangue e açúcar empastados davam-me náuseas, muitas náuseas, e então pegava nas minhas pequenas forças e atirava-me a eles. Todos lavados e perfumados, limpos, atirava-me a eles ou às paredes, que já nem sabia onde estavam. Só sei que o choque me acordava das alucinações, porque se não me atirasse, todo o espaço à volta me parecia deformado, esférico, sem chão nem teto, nem janela, apenas um buraco onde vinha luz, uma luz que cegava. Um dia, ao nascer do sol, a hora mais perigosa para as alucinações, vi, partindo desse buraco de luz, uma cortina de girassóis ameaçadores que avançavam para mim e eu também comecei a avançar para eles, quando de repente bati com toda a força nas grades da janela e vi que os girassóis não passavam de manchas de ferrugem nas grades. Toda a noção de realidade e de identidade perdida. É aí, nos breves instantes de lucidez, que chega o medo. O medo de perder totalmente o controle sobre quem somos e quem são os outros. O medo de os confundir com os camaradas e começar a falar com eles tucatulá. Medo de não saber quem era. Houve uma noite em que me queimaram com pontas de cigarros atrás da orelha direita. Tive marcas durante muito tempo, hoje em dia desvaneceram-se. Bastões nunca usaram. Os bastões causam hematomas e eles queriam-me apresentável para a visita. Ainda tive uma visita depois de começar aquele inferno. Mas como era obrigada a estar sentada e o rosto não apresentava marcas, ninguém deu por nada. Batiam-me na nuca com umas vergastas fininhas de borracha flexível que provocavam uma dor insuportável e deixavam vergões que no dia seguinte desapareciam. E o tempo? O tempo ia fazendo a sua obra. O tempo, a dor, a miséria física, tudo ia agindo sobre mim até à insuportabilidade. Uma noite,
ou um dia, já nem sei, fizeram entrar os cães. 3 speeds, cada qual com o seu cão polícia pela trela. Ou falas ou largamos os cães, então é que vais ver como elas mordem. Os cães rosnavam e lambiam o sangue do chão. O sangue parecia acalmá-los. Estiveram ali uma boa meia hora e depois foram-se embora. Devem ter recebido ordens para não soltar os cães. Nunca se saberá o que podia ter acontecido no caso de os cães se terem atirado a mim. Uma noite, os altifalantes lá em cima no teto começaram a deixar ouvir um choro de criança cada vez mais presente e aflitivo. Já cá está, disse um deles. O teu filho já cá está. Lembro-me de ter desatado aos gritos e pela primeira vez apanhei-me a chorar. Nunca tinha chorado durante todo aquele tempo. Isto foram 11 dias e 11 noites. Entrei em coma na manhã do 11º. Sim, lembro-me que era dia quando perdi a consciência. Soube que tinha estado inconsciente no hospital-prisão durante 5 dias e 5 noites. Disse-me a guarda prisional quando finalmente acordei na cela, já lavada e mudada. Tinha perdido a visão. Via tudo através de um espesso véu vermelho. Depois fui muitas vezes ao hospital-prisão tratar dos olhos. Numa dessas idas ao hospital, fui no mesmo carro que o Luís Muita, militante de esquerda católica, a quem tinham esmagado as falanges da mão direita. Algum tempo depois, seguiu-se uma segunda sessão de tortura, desta vez por mais 5 dias e 5 noites. Ainda não tinha recuperado completamente a visão. Desmaiava à torta e a direito e foi então que percebi para que servia o tal quartinho com um divã do lado esquerdo de quem entrava na sala de interrogatório. Quando desmaiávamos, levavam-nos para esse divã. Largaram-me. Fui julgada em novembro de 1973 no Tribunal da Boa Hora. Foi meu advogado de defesa o Dr. Macaísta Malheiros. Fui condenada a 5 anos de prisão maior e 20 anos de suspensão de direitos cívicos. Tirando as maquetes do jornal que tinham encontrado na minha casa de Mãe Martins dentro das capas dos discos, não conseguiram apoderar-se de mais nada. O aparelho técnico continuava intacto. Aquela madrugada. Os primeiros sinais de que qualquer coisa acontecera lá fora foram recebidos na prisão de Caxias por volta das 4h30 da madrugada. As janelas estavam fechadas, dormíamos o sono inquieto de todas as noites, mas o som lá fora era insistente demais para passar despercebido. Algures na estrada em frente da prisão, um claxon transmitia em morse de prisão uma mensagem contínua muitas vezes repetida. Golpe militar vitorioso. Governo de Marcelo derrubado. As paredes da prisão começaram a ferver de mensagens trocadas de cela para cela. A uma primeira reação de euforia, seguiu-se a inquietação. A mensagem era clara, porém equívoca. Em dezembro de 1973, 5 meses antes, Caúlza de Arriaga havia tentado um golpe militar de extrema-direita falhado com o intuito de derrubar o governo de Marcelo Caetano. Soubemos mais tarde que exatamente às 4h30 da madrugada tinha ido para o ar o primeiro comunicado do movimento das Forças Armadas e que a senha para o avanço das tropas havia sido o Grândola Vila Morena, o que o tornava inequivocamente nosso. Mas isso foi mais tarde. Claro que já ninguém voltou a adormecer. Às primeiras horas da manhã do dia 25 de abril, o forte amanheceu cercado pela GNR de metralhadora em rista apontada às celas. Os rumores cresceram, a inquietação aumentava. Entretanto, começavam a aparecer muitas pessoas que do lado de fora da prisão entoavam cânticos de liberdade. Algumas pessoas revezavam-se para ir a Lisboa saber o que se passava. Havia resistência por parte das Forças Armadas fiéis ao regime e por volta das 13 horas, a PIDE na rua António Maria Cardoso tinha aberto fogo sobre a multidão concentrada em frente à sede, matando 4 pessoas e ferindo algumas dezenas que foram sendo transportadas para o Hospital de São José. A GNR não se tinha rendido.
A PIDE não se tinha rendido e no Fortia nenhum de nós sabia o que nos esperava. Podia ter sido uma chacina. Os PIDES eram em maior número do que os presos e estavam bem armados. A tomada do forte não era um objetivo prioritário do movimento. Quaisquer retaliações sobre os prisioneiros eram perfeitamente possível. Tudo estava em aberto. Perante algumas movimentações suspeitas da GNR, que observávamos das janelas, chegou a correr o rumor de que se preparava para fazer explodir o forte. Passámos todo o dia 25 de abril sem saber o que nos ia acontecer. Viveram-se momentos de grande inquietação e suspense antes da tomada do forte pelos fuzileiros navais e a consequente abertura das portas das celas. Já depois de abertas as portas das celas, tivemos ordem para descer ao pátio e aí sim foi com grande emoção que nos abraçámos uns aos outros na manhã do dia 26. Alguns repórteres presentes registaram esses momentos breves em fotografias que em breve correram o mundo, publicadas nas primeiras páginas da imprensa internacional. No entanto, foram de facto breves esses momentos. Pouco depois recebemos ordem para regressar às celas, com a diferença de que desta vez tínhamos cravos na mão, oferecidos pelos fuzileiros, e um rádio para cada cela. Porque tínhamos afinal voltado a recolher às celas. Havia ordem de libertação, sim, mas só para alguns. Os culpados de crime de sangue não seriam libertados. Aí cresceu a indignação e a tomada de posição foi uníssona. Ou saíamos todos, ou não saía ninguém. Lá fora, muitos milhares de pessoas faziam ouvir o seu clamor exigindo a libertação dos prisioneiros. Nem a PIDE, nem as Forças Armadas conheciam o código de honra porque se regiam os prisioneiros. Ainda 2 meses antes, todos os presos tinham entrado em greve de fome em solidariedade com 3 companheiros a quem tinham cortado as visitas. Conheciam-nos mal. Por acordo geral, nomeámos o Dr. José Manuel Tangarrinha, também ele preso, para nos representar e transmitir a nossa posição ao movimento das Forças Armadas. À meia da tarde, eu e as minhas companheiras de cela sintonizámos a BBC e entre o espanto e o riso ouvimos a notícia de que estávamos todos em liberdade. A imprensa internacional fazia bem o seu trabalho, empurrando a história para um ponto sem retorno. A ordem de libertação para todos chegou por volta das 2 da manhã já do dia 27, depois de longas e morosas negociações entre as partes envolvidas. Foi há 46 anos.